Estávamos a ver aqui a vida de um ator, é um ator de origem mexicana, eu acho. E esse ator, ele começou muito bem a encarnação dele. Ele gostava, era uma criança assim, doce, meiga, e que gostava muito exatamente de estar com as meninas porque elas eram meigas. Só que a família dele, pela origem assim mais, não é, mais, não queria dizer machista, mas é mais ou menos isso, não é? Tipo assim, um menino que naquela condição eles acharam, não, isso é absurdo. Então ele foi tirado de um meio e foi colocado em outro meio. E nesse outro meio, o único que dava carinho a ele era um tio que era traficante, que era um criminoso. E ele, então, ele começou a se identificar muito com o tio, porque era da onde vinha a consideração, o respeito, o carinho, era desse tio. E ele lá acabou entrando num péssimo caminho, acabou preso, e na prisão dos Estados Unidos, que ele foi preso, ele era o preso mais perigoso da prisão. Só que aí, num determinado momento, ele percebeu que aquela história da vida dele era do tio, a história, não era dele. E que ele gostava de ajudar os fracos. E ele começou a ser o forte que ajudava os fracos dentro da prisão. Aí ele saiu e começou a ajudar os fracos fora da prisão. Aí o tio um dia apareceu, ofereceu a ele para fazer, continuar na vida errada. E ele disse que aquela vida não tinha a ver com ele, que agora a vida dele seria outra. E o tio foi-se embora, nunca mais. Então, a partir daí, ele começou a mudar a vida dele, a ser uma pessoa que as pessoas tinham medo, porque ele já tinha roubado meio mundo ali da vizinhança dele, mas antes de ser preso, antes da história dele mudar. Aí ele teve que mostrar às pessoas que ele mudou, e num determinado momento ele foi chamado para fazer um filme, porque o diretor queria alguém com uma cara de mal, que ele tinha, naturalmente, e não precisava dizer uma palavra, mas ele foi tão impactante que ele acabou fazendo carreira no cinema. Olha só, que coisa interessante isso, né? E chegou a ser filmado por anônimos de rua, porque ele ajudou num acidente. Ele foi ajudar as pessoas, tirar crianças do carro, e alguém longe lá filmou anonimamente, não é? Então, alguém realmente empenhado em transformar a sua vida, em fazer o bem, usar a força material que tinha, mas usar essa força para o bem. Toda a doçura que foi tirada daquele menino, ele resgatou, trouxe de volta. Não, peraí, eu não sou esse, eu sou aquele. Isso é tão incrível, não é? Porque, na verdade, às vezes nós nos afastamos das nossas potencialidades por termos muita observação sobre a materialidade e não tanta observação sobre o que trazemos no nosso coração. E eu gosto muito de biografias, não é? E nos ensinam tanto, não é? As vidas das pessoas nos ensinam tanto. Eu jamais ia pensar que aquele ator teria uma história dessas, tão emocionante, tão tocante. Então, eu trouxe para partilhar com vocês essa história. É o ator que fez aquele filme Machete, que eu nunca assisti. Mas é aquele filme mais violento, né? Porque ele tem cara de tadinho. Ele tem um bom coração, mas que a carinha de mal é de mal. Mas é isso, né? Então, para quem quiser procurar e conhecer a biografia dele, está no YouTube, uma história bastante tocante.